Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 32.700 dólares. Bitcoin que encontra fundo na região dos 31.500 e volta para a consolidação. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar o Price Action, te mostrando o que eu espero nesse momento e qual a minha estratégia para as próximas horas e dias. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui no 4 horas, relembrando vocês a situação do preço no longo prazo, falando um pouco desse nosso rompimento dos 32 que voltou, e depois já chegando até tempos gráficos menores, tá? Mostrando pontos importantes de resistência e suporte que o preço acabou formando. Além disso, vamos atualizar aqui todos os indicadores de sentimento, não somente os do TRDR, como o CVD, Long Short Ratio, onde as instituições estão se posicionando, mas também os nossos indicadores como, por exemplo, a dominância, e falar um pouquinho também sobre o S&P 500, tá? Que formou um fundo importante aqui e renovou de novo a máxima histórica. Vamos falar como isso pode ter impactado o Bitcoin e pode impactar nos próximos dias, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, investidores, um recado rápido. Lembro para vocês que as análises de sentimento são feitas no TRDR e se você utilizar o primeiro link da descrição, você ganha 7 dias gratuitos para ter acesso a todos os indicadores aqui, tá bom? Eu vou deixar também aqui embaixo o link para você, depois que criar a conta, clicar e já ter os meus indicadores na sua tela, beleza? Então vamos lá. Investidores, quero começar aqui então fazendo uma análise do 4 horas do Bitcoin. No 4 horas, a nossa tendência de baixa continua, né? Só que a gente continua consolidando, né? O preço ainda não tomou uma decisão tão forte assim. A gente ainda não tem volumes tão significativos para denotar para a gente que, realmente esse rompimento aqui foi para baixo e a gente vai agora perder os 30 mil. Não, a gente ainda não teve esse volume, né? São volumes acima da média, sim, mas não são volumes tão significativos para determinar uma nova tendência, na minha opinião, tá? A gente precisa desses volumes fortes e fechamentos significativos abaixo dessa região aqui dos 32 e agora, né, como a gente formou um fundo importante, dessa região aqui dos 31.500, tá bom? Se a gente fecha um candlezão ali no 4 horas, no diário, seria um ótimo sinal de que o Bitcoin pode ter mais queda, né? Seria um ótimo sinal porque a gente teria um direcionamento mais claro do mercado, coisa que a gente ainda não tem, a gente continua na consolidação, o preço já volta aqui para as zonas onde ele consolidou por tanto tempo, né? Detalhe, não vai ser fácil o preço ultrapassar todas essas zonas para cima, afinal sabemos que existem muitas pessoas presas entre essa região que estamos brigando agora até os 35 mil dólares, tá? Então, enquanto a gente estiver abaixo dos 35 mil dólares, eu encaro o preço mais como uma oportunidade de distribuição aqui do que necessariamente a gente pensar em grandes compras ou grandes acumulações, beleza? Vocês sabem, se a gente começar a demonstrar força e romper no 4 horas os 35, aí sim nós já vamos ficar mais otimistas, já vamos olhar mais para longs no mercado, né? E para pensar em swing trades no Bitcoin, compras de mais longo prazo. No momento aqui a gente continua consolidando e a situação pela análise técnica não é boa. Olhando numa hora, o que a gente está fazendo aqui, né, basicamente? Uma correção. A gente teve essa pernada de baixa aqui, sem nenhuma correção, e agora a gente corrige aqui e está indo buscar, como vocês podem ver, zonas de Fibonacci significativas, né? Já passamos do 0,3, temos 0,5, 0,618 aqui, que na minha opinião é sim uma zona de possível distribuição. Tá vendo? Toda essa zona aqui até os 34 para mim é uma zona onde eu vou estar de olho para vender Bitcoin e as outras criptomoedas aí, caso a gente pense em fazer algum long e tal, né? Afinal, a gente tem aqui muita gente presa em toda essa região e não vai ser fácil o preço ultrapassar. Se ultrapassar, demonstração de força importante, precisamos ficar de olho, tá bom? Detalhe, numa hora a gente teve uma demonstração bem legal nesse fundo, tá? A gente rompeu os 32 com volume, porém a gente teve uma armadilha aqui nos 31.500 que levou o preço a pumpar de novo, rompendo os 32 com volumaço, né? Então a gente entende que muita gente acabou ficando presa nessa região também e formamos uma armadilha importante, tá? Até por isso, a gente vai ter um suporte de curto prazo nessa região que a gente vai discutir em tempos gráficos menores.
Porém, falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu aqui às 5 horas da manhã, né? A gente claramente, já indo aqui para os 15 minutos, teve um stop loss hunt, tá? A gente perdeu o nosso fundo que tinha deixado aqui nos 31.600 e pumpou. Isso foi mais ou menos às 5h45, 6 horas da manhã, né? E o que estava acontecendo no S&P nesse momento? O S&P, ele estava formando o fundinho dele aqui, né? Então, basicamente, o S&P, na minha opinião, também deu uma ajudada para o Bitcoin conseguir demonstrar essa força aí que foi bem importante para o preço, né? Afinal, se a gente se mantesse abaixo dos 32 e rompesse com o volume ali, a gente poderia ter problemas e perder os 30 mil dólares, né? O S&P ajudou, renovou a máxima histórica hoje cedo, né? E nesse momento aqui, ele pode ser de grande ajuda para o Bitcoin conseguir ir testar essa zona de resistência mais acima, ou ele pode realmente complicar a vida do Bitcoin, né? Afinal, a gente começou aqui depois dessa máxima histórica a cair um pouquinho, né? Se a gente continua essa queda, provavelmente o Bitcoin volta e vai testar de novo o fundo. Porém, se isso aqui continua rompendo máxima histórica, eu acho que o Bitcoin pode sim se sustentar e conseguir testar a zona de resistência mais acima, tá? Falando dessas zonas, eu acho que a gente está testando a primeira agora, né? Essa região aí próxima dos 33 mil dólares até essa região dos 33.400, tá bom? Um rompimento aqui seria bom no curto prazo para o Bitcoin. E a gente acaba aqui por formar um suporte nessa região aqui, primeiramente entre esses 32.500 e os 32 mil dólares, tá? Eu acho que é a principal zona aqui de suporte para o preço, né? A gente precisa ficar de olho como que o preço vai retestar essa região, o que os nossos indicadores de sentimento vão fazer aqui, né? Afinal, sem dúvidas, muita gente ficou presa nessa região. Olhando os indicadores de sentimento, vamos começar aqui pelo TRDR. No TRDR, a gente tem uns indicadores de sentimento muito ruins ainda, tá bom? A gente continua com as sardinhas comprando, quase na máxima aqui de todo o movimento. A gente continua com o nosso long short rate em 2,28. Então, os indicadores de sentimento estão confirmando essa pernada de baixa aqui e não estão confirmando essa pernada de alta, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode destacar, né, são as liquidações. A gente teve a maior liquidação já nessa semana, nessa queda que a gente teve lá para testar os 31.600, né? Então, quando a gente liquida muita gente assim, é natural que o preço tenha, no mínimo, um pullbackzinho, né, para começar a estopar e liquidar as outras pessoas que acabaram vendendo errado aqui, correto? Então, lembrem-se, quando a gente liquida muito para um lado, a gente tende a ter correções ou até mesmo reversões de tendência, né? Como a gente vai saber se vai ser uma reversão? Depende da demonstração de força que o preço tem que dar acima desses 33.400, acima dos 34, acima dos 35, tá? Mas essa liquidação foi algo aí interessante para quem pensa em acumular quando as pessoas estão perdendo. Isso aqui poderia ser uma possibilidade, tá bom? Nesse momento aqui, qual é a minha estratégia? Nesse momento, a minha estratégia é manter parte dos bitcoins acumulados, sim, mas olhando para shorts nas altcoins, fazendo hedges, tá? Por quê? Porque, olhando aqui também os nossos indicadores, outro indicador de sentimento que a gente está utilizando, a dominância, a gente teve algo muito interessante ontem, né? A gente teve aqui, na formação do fundo, a nossa dominância estava pumpando, ou seja, o que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam correndo das altcoins. Isso, normalmente, é uma denotação de racionalidade no mercado, e racionalidade normalmente mostra pra gente que o fundo pode estar chegando, né? Afinal, as altcoins caíram muito mais do que o Bitcoin nessa quedinha que ele teve, né? E foi bom pra gente fechar alguns shorts no lucro. Mas agora, olha só o que está acontecendo. O preço está se recuperando, né, desde aí da madrugada, e a nossa dominância está despencando, né? Ela que estava quase nos 47, que a gente falou no vídeo ontem que seria muito bom, voltou para os 46. Então isso aqui, para mim, é um sinal de risco muito grande, é um sinal ruim para o Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando mais nas altcoins agora do que nele, tá? Sim, a gente formou um fundo importante, não há dúvida nisso por causa do volume, mas as pessoas voltaram a ficar muito otimistas buscando as altcoins, tá bom? Então, nesse momento, eu continuo de olho aqui para distribuir os bitcoins nessa região e não vou fechar os olhos para a possibilidade de a gente demonstrar muita força e romper as resistências. Mas, enquanto a gente não rompê-las, eu permaneço mais cético e vou distribuir ordens de venda que já comecei a vender, tá bom? Nessas regiões, estamos na média de 1 hora, na média de 4 horas aqui para mim vai ser uma boa oportunidade de venda também, nessa região de resistência que a gente tem acima do preço, tá bom?
Então, lembrem-se, se a dominância está subindo, é bom para o Bitcoin. Mostra racionalidade, mostra que as pessoas estão indo para o Bitcoin, estão protegendo o capital, digamos assim. Mas se a dominância está caindo, mostra para a gente que as pessoas estão otimistas, que elas estão especulando nas altcoins, e isso denota risco, tá bom? Esse é um dos melhores indicadores de sentimento aí para a gente entender os movimentos do Bitcoin. Na minha opinião, a dominância está sendo incrível. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Eu acho que hoje aí a gente precisa ficar de olho realmente nessas zonas de resistência do Bitcoin. Eu acho que a gente está em pontos de distribuição, tá? Mas não podemos fechar o olho para essas demonstrações de força que a gente pode ter acima das resistências. Nesse momento, para pensar em compra, eu teria que ver esse sentimento melhorando muito, sabe? A gente chegando nos suportes aqui e o sentimento melhorando. Não é o que está acontecendo no momento. Então no vídeo da noite a gente volta aqui e dá uma olhada para ver como que o sentimento está atualizando. Porque a gente ainda continua aqui com mais de 2 longos para cada short, as sardinhas continuam extremamente compradas. Então, apesar dessa liquidação aqui, para mim tem cara mais da gente estar fazendo um pullback e que por causa desse volume pode se estender ali até os 33.500, 34, do que necessariamente a gente começar um fundo global a partir daqui e romper tudo para cima, tá? Mas sempre temos que ficar de olho e nunca fechar os olhos para as possibilidades, beleza? Então é isso, investidores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Quando você acha que essa consolidação no Bitcoin vai acabar? Vocês acham que a gente vai conseguir romper esses 32 com força? Ou a gente vai demonstrar força e romper para cima? Vou inclusive colocar uma enquete lá no Telegram. Se você não participa do canal, vai lá no canal, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.